educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar, porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. E aí? Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa das profissões mais complexas e importantes que existem, a de ensinar. Mas olha, vamos muito além da ideia de só transferir informação, tá? A gente vai explorar a docência como uma verdadeira arte de desenvolver pessoas. E para começar essa conversa, já lanço uma pergunta que vai guiar toda a nossa jornada. Afinal, o que é que faz um professor ser bom de verdade? Um professor excelente? É isso que a gente vai tentar desvendar. Então, para ninguém se perder, aqui está o nosso roteiro. Vamos passar por 6 estágios-chave para entender essa profissão por completo, desde a filosofia por trás dela até a prática do dia a dia. Beleza? Vamos começar pela base de tudo, pelo porquê da profissão. A ideia aqui é entender o ensino não como um trabalho puramente técnico, sabe? Mas sim como um ofício que tem o ser humano no centro de tudo. A docência, por definição, é um processo de diálogo. E o ponto mais importante aqui é que ela mistura a parte técnica, a parte humana e até a parte sociopolítica. Ou seja, é muito mais do que só passar conteúdo adiante. É um ato com poder de transformação. E essa citação do Maurice Tardif resume tudo de um jeito brilhante. O núcleo, o coração de todo o processo de educar, são as relações entre as pessoas. Simples assim. É um trabalho feito por gente, com gente e pra gente. Certo. Agora vamos para o lugar onde tudo isso acontece. E a sala de aula é muito mais do que só um espaço físico. É um ambiente super dinâmico, um verdadeiro laboratório de formação para todo mundo que está ali. A sala de aula é bem como essa imagem sugere, uma paisagem complexa, cheia de interações, onde o crescimento acontece de forma orgânica e muitas vezes de um jeito totalmente inesperado. E grandes pensadores como Libânio e Vygotsky reforçam essa ideia. É nessa interação social da sala de aula que se constroem pilares como autonomia, pensamento crítico e cidadania. E o professor, nesse cenário, atua como um mediador, um facilitador nesse laboratório de desenvolvimento. Ok, agora vamos para a parte mais prática, mais mão na massa. Quais são as ferramentas e os processos que constroem o dia a dia do ofício de ensinar? O trabalho do professor se baseia num ciclo que nunca para, quase como uma dança em 3 passos. Primeiro, vem o planejamento cuidadoso. Depois, a execução, que é a arte de facilitar o aprendizado. E, por fim, a avaliação, que não é um ponto final, mas sim o que alimenta o próximo planejamento. É um ciclo que se retroalimenta. E essa abordagem de hoje representa uma virada de chave gigantesca. A gente está saindo daquele modelo mais tradicional, focado no professor e na memorização, para um universo de metodologias ativas. A ideia aqui é revolucionária. Quem estuda sai da plateia e sobe no palco, se tornando protagonista da sua própria aprendizagem. A avaliação também muda completamente de cara. É para pensar nela menos como um ponto final, um carimbo de aprovado ou reprovado, e mais como um GPS para a aprendizagem. Ela serve para diagnosticar, dar um retorno, ajudar a recalcular a rota, e isso promove a reflexão tanto de quem aprende quanto de quem ensina. Agora a gente chega no que talvez seja o ponto mais importante de todos, o coração emocional do ensino. A relação entre professor e aluno não é um detalhe. É o motor que faz toda a engrenagem da aprendizagem girar. E essa relação, para ser forte de verdade, se apoia em 4 pilares fundamentais: uma comunicação aberta e respeitosa, o respeito mútuo, a empatia para entender o outro e a criação de vínculos que geram confiança e um ambiente seguro para aprender. E ninguém menos que Paulo Freire captura a essência disso com maestria. Ensinar exige diálogo, respeito pelo que o outro já sabe e, principalmente, reconhecer a educação como uma forma de intervir no mundo. É uma responsabilidade social e ética profunda, que nasce justamente dessa conexão humana. Bom, mas e hoje, no século XXI? O cenário atual traz desafios completamente novos que exigem ainda mais habilidade e capacidade de adaptação dos professores. O primeiro desafio é monumental: a diversidade. A sala de aula hoje é um mosaico de origens, de jeitos de aprender, de necessidades únicas. Então, o ensino precisa ser mais do que só inclusivo. Ele tem que ser adaptativo, flexível o suficiente para atender cada pessoa individualmente. Em seguida, a tecnologia. O desafio aqui não é só usar a tecnologia, mas saber como usá-la. Como integrar as ferramentas digitais de um jeito que elas realmente ajudem no aprendizado, em vez de virarem só mais uma distração. E mais importante, como ensinar a navegar com um olhar crítico nesse oceano de informação online. E finalmente, o desafio do engajamento. Pensa bem,
A competição pela atenção de um estudante hoje não é com o colega do lado, mas com o universo infinito que está no bolso. Fomentar o foco e a motivação no mundo que foi projetado para distração constante é, talvez, a maior arte do professor moderno. E para fechar, nossa última sessão nos leva a uma ideia essencial. Ser professor não é um estado, mas um processo. É uma jornada de desenvolvimento profissional e pessoal que nunca termina. E esse caminho envolve formação contínua, claro, muita colaboração com colegas, pesquisa para se manter atualizado e, talvez o mais fundamental de tudo, a reflexão crítica sobre a própria prática. É um ciclo de aprender, fazer, analisar e melhorar, infinitamente. No fim das contas, todo esse esforço converge para um objetivo maior, a educação para a formação humana. É sobre preparar pessoas para serem cidadãs autônomas, críticas e empáticas, prontas para viver e atuar no mundo cada vez mais complexo. E assim, a gente termina com uma reflexão final. Se ensinar é a força que realmente molda o futuro, a questão que fica no ar é como nós, como sociedade, podemos valorizar e moldar melhor essa profissão que é tão fundamental.